Grandes maravilhas do mundo. Maravilhas da natureza. Eu acredito que uma folha de relva não seja nada menos do que uma obra das estrelas. Assim escreveu o poeta americano Walt Whitman. Quando o mundo natural e o reino dos sentidos conspiram entre si, nossa sensação de deslumbramento aflora. Esta esfera maravilhosa, esta terra, esta maravilha das maravilhas guarda em seu regaço lugares especiais, localidades no planeta onde a natureza revela sua verdadeira majestade. O Grand Canyon. A história da Terra e a história da vida são reveladas como em nenhum outro lugar dentro do Grand Canyon. Variando de algumas centenas de metros a quase 2 quilômetros de profundidade e de 2 a mais de 35 quilômetros de largura, este abismo no planalto do noroeste do Arizona é como o molde de um artista para uma montanha invertida. Por sinal, Kaibá, o nome indígena do canyon, significa montanha deitada. O Grand Canyon é, na verdade, uma rede de vários canyons interconectados, cobrindo mais de 3.000 quilômetros quadrados. Grande parte é localizada em locais remotos, o que faz com que o canyon contenha territórios ainda inexplorados. Uma caminhada por uma trilha do canyon pode começar com neve de inverno no topo, passar por flores da primavera pelo caminho e terminar no calor escaldante do deserto no fundo do canyon. Mas uma caminhada pelo canyon é muito mais do que uma jornada rápida pelas estações do ano. Ela pode abrir a mente das pessoas para a dimensão do tempo nas transformações de nosso planeta e para a história da vida durante centenas de milhões de anos. Em 1963, o escritor Colin Fletcher tornou-se a primeira pessoa a percorrer toda a extensão do Grand Canyon, cerca de 443 quilômetros ao longo das margens do rio Colorado. Mas esta distância é pequena perto da distância que ele iria percorrer em direção ao passado. Eu ainda me lembro bem. Por um momento, eu vi os séculos voltando à medida que eu ia descendo pelo canyon. Eles iam voltando pelo corredor de tempo que se espalhava atrás de nós. E eu percebi que se eu descesse até o fundo do canyon, até o fundo daquele silêncio, daquele espaço e daquela solidão, eu poderia, de uma certa maneira, também voltar atrás na face aparentemente impenetrável do tempo. Estas rochas no fundo do canyon têm cerca de 2 bilhões de anos. O tempo depositou outras camadas sobre esta base. Milhares de vezes, durante os últimos 200 milhões de anos, a vida surgiu de oceanos primitivos, plantas floriram, semearam e cobriram o solo. E a Terra se transformou em um planeta verde. E pouco a pouco, o planalto do Colorado começou a se erguer. Riachos separados que cortavam o planalto se juntaram e se transformaram no poderoso Rio Colorado. Este então foi o grande escultor que desbastou e esculpiu o canyon. A elevação do solo e a força rápida do rio, junto com outros fatores erosivos, finalmente trouxeram à tona uma das maravilhas do mundo, o Grand Canyon, um abismo que nos permite vislumbrar metade da história da Terra. Este santuário é fruto da força do rio. E esta caverna também.
Dezenas de milhares de pessoas poderiam ficar no interior dela e ainda assim se sentiriam insignificantes perante sua imensidão. O poderoso Rio Colorado continua a esculpir sua obra-prima. O Rio Colorado, que criou o Grand Canyon, era bem diferente do rio que hoje corre pelo Canyon. Era um rio de águas barrentas, quando o padre Francisco Garcês, um jesuíta, o batizou de Colorado em 1776. Hoje em dia, o rio não é mais colorado ou avermelhado. Suas águas são claras. A lama, pedras e entulho que ele carregava das montanhas rochosas até o México no início de sua existência, agora ficam armazenadas no Lago Powell. Este reservatório artificial foi formado pela represa Glen Canyon, que domou a força do Colorado. Quando o Major John Wesley Powell fez sua viagem histórica de barco pelo Canyon em 1869, o fluxo do rio era de cerca de 1.100 metros cúbicos de água por segundo. Desde 1964, quando a represa começou a transformar a força do rio em energia hidrelétrica, o volume de água diminuiu para 1/10 do original, mudando para sempre o meio ambiente do Colorado. Os seres humanos têm vivido nesta região há milhares de anos. Hoje em dia, o Canyon serve de moradia para os índios Hualapai e Havasupai. Há 1000 anos, o Canyon abrigava os Anasazi. Seus descendentes hoje em dia são os índios Hopi, e o Canyon permanece como seu lugar sagrado e espiritual. Em 1540, o explorador espanhol Coronado procurava as fabulosas cidades douradas de Cibola. Ouvindo falar de um rio enorme, ele enviou um grupo de homens para procurá-lo, sob o comando do capitão Garcia López de Cardenas. Guias Hopi levaram os espanhóis até o topo da parte sul do Canyon, mas não contaram seu maior segredo: como chegar até o rio lá embaixo. Sem água, o capitão teve que abandonar a expedição. Um dos lugares sagrados que os índios Hopi não queriam que os europeus encontrassem era Sipapo, o lugar onde, segundo sua lenda da criação, os primeiros seres humanos emergiram na superfície da Terra. Ainda hoje, os índios Hopi fazem uma peregrinação anual até o Grand Canyon. Este Grand Canyon é muito sagrado para nós, porque o povo Hopi e todas as pessoas como nós vieram daqui. Porque nós temos Sipapo aqui. É aqui que nós viemos rezar. Nós juntamos sal, tintas para pinturas, ervas e plantas para usar em nossas cerimônias. Para os Hopi, o Sipapo, seu lugar de origem na Terra, é uma lembrança constante da origem comum de todos os povos da Terra. Para as outras pessoas que vêm até aqui, o Grand Canyon é um tipo de Sipapo. Este imenso canyon dá à vida humana sua real dimensão e nos mostra que este é apenas um instante perdido na imensidão do tempo.